Por que que esse tema, a nova ordem mundial, tem um interesse importante para nós que temos esse imaginário cristão? Porque uma nova ordem mundial, se a gente analisar o próprio termo em si, é um convite cativante para a população mundial que vive num ambiente hostil, num ambiente de luta, de muitas vezes dificuldades, desesperança, que é justamente o momento que a gente tem vivido nesses últimos tempos. A gente tem olhado para a situação mundial e tem visto que não há muita esperança, né? O ambiente não está muito promissor. Agora, recentemente, inclusive, com o escalonamento, ou a escalada, né, do conflito entre Ucrânia e Rússia, a gente está vendo isso aí, que o presidente, né, o primeiro-ministro da Rússia, o Vladimir Putin, ele já está declarando que ele já está se sentindo no direito de contra-atacar a OTAN. Então, o mundo está acenando com uma perspectiva, ou com uma expectativa bastante desesperançosa para nós. Mas quem tem esse imaginário cristão logo associa esse governo mundial, né, que tem essas palavras convidativas tipo nova, né, o homem gosta de coisas novas, né, desde que sejam boas, mas normalmente quando você fala de uma novidade é algo bom, né. Ordem é uma palavra que também inspira no homem um sentimento de estabilidade, né, traz para nós uma certa segurança. E o mundial é o que para nós é mais significativo quando a gente encontra na Bíblia, né, no nosso imaginário cristão, encontra na Bíblia a profecia que fala que no final dos tempos, né, e é isso que a gente acredita que está acontecendo, nós estamos, lógico, sempre nos aproximando dele, mas parece, né, por tudo que a gente está vendo acontecer no mundo, que está muito próximo esse momento, que está muito viável a implantação desta nova ordem mundial, que não é algo novo, é algo que se fala desde o século passado, desde meados do século passado, depois do pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, muitos políticos, muitos homens proeminentes da história, da nossa história recente, do século passado, vem usando essa expressão. E está na boca hoje da maioria das pessoas que estão em evidência. Recentemente o próprio Elon Musk, né, demonstrou numa publicação dele, em latim, né, essa nova ordem mundial, e olha a pessoa que se refere a isso, né? Hoje todo mundo conhece quem é Elon Musk, né? É um milionário que está envolvido com todo tipo de tecnologia que, se a gente for olhar, fizer também uma análise, a gente vai perceber que é o que viabiliza essa nova ordem mundial. A gente sabe que essa nova ordem mundial, através do que a gente conhece a respeito do imaginário cristão, novamente voltando para a profecia bíblica, é que no final dos tempos vai haver um governo mundial. É o governo do anticristo. A gente vai falar sobre ele num outro vídeo. Mas a Bíblia, ela fala na profecia que vai surgir um líder mundial, que vai estabelecer, então, um governo mundial. E hoje, se a gente olhar para a tecnologia, se a gente olhar para esse contexto mundial, né, guerra em Israel, né, hoje tem mês que vem, né, ou daqui a 2 meses, nós estamos em final de novembro, em janeiro já a posse de um novo presidente americano
que fala em restabelecer a paz, um acordo de paz mundial, né? Ele quer trazer a paz mundial. Isso está dentro do contexto da profecia bíblica. Vai haver um tempo de paz que vai ser estabelecido nesse final dos tempos. Então essa grande esperança que está começando a nascer e surgir, né, sendo assim disseminada por muitas lideranças mundiais, né, que têm falado a respeito dessa nova ordem mundial, ela vem como a solução para todos os problemas que ocorrem hoje, falando em termos dessa aldeia global, porque hoje ninguém mais vive num país isolado, né, mas todos os países vivem interligados. Inclusive, a dívida externa das nações, ela está muito próxima do PIB mundial. Então, hoje é uma aldeia global, todo mundo vive interligado, né, pelo comércio, pelo dólar, agora pelo novo grupo BRICS, que quer utilizar a sua própria moeda, né? A própria Rússia já se descolou do sistema de pagamento do SWIFT, que é o pagamento internacional, e já está fazendo as transições ou as transações, né, econômicas na moeda ali do BRICS, que é a moeda chinesa, que está imperando então essa nova ordenzinha, né, econômica. Então muita coisa está apontando para a necessidade de um realinhamento e, em outras palavras, todas as instituições, né, que vêm perdurando desde o século passado, desde o pós-guerra, estão ameaçadas no mundo. Então, por isso que para nós chama a atenção a nova ordem mundial. Tem se falado muito da Agenda 2030, tá certo? Existem metas para serem atingidas, né? E isso é das Nações Unidas, é de um órgão internacional mundial que tem já estabelecido metas e tem cobrado. São mais de 110 participantes, acho que 119 nações que fazem parte das Nações Unidas, e as Nações Unidas têm deliberado algumas coisas e têm proposto para que essas nações acompanhem. Então existe já uma liderança mundial, essa liderança da ONU mais ligada ao Ocidente, mas hoje existe um paradoxo, existe uma liderança do Oriente surgindo, né, através dos BRICS, com a união agora dos países árabes. Hoje são 10 nações que fazem parte do BRICS. Originariamente eram só 5, né, os emergentes, agora já são 10 nações. E então tem o G20, tem o G7, quer dizer, existem muitos grupos se organizando no sentido de propor soluções para os problemas que já estão acontecendo e para os problemas esperados para um futuro muito próximo. Então, por isso que interessa para nós esse tema, e é importante a gente ficar ligado e, mais uma vez, né, perceber que realmente a Bíblia ela tem avisado, ou ela tem profetizado, e ela tem realmente se demonstrado como confiável, né? Porque a gente está diante dos nossos olhos, né? Essa trama para que seja estabelecido então esse governo mundial, trazendo então essa nova ordem mundial. Se fala muito do reset, the great reset, o grande reset, né? E se você digitar aí também no Google, você vai encontrar muita gente falando The New World Order, né? A nova ordem mundial. Tem muita gente falando a respeito disso, e a sensação que a gente tem é que hoje o mundo está pronto tecnologicamente e emocionalmente, eu diria, né, para que surja então uma liderança que vai ter meios hoje tecnológicos, né, e meios políticos para poder então colocar essa nova ordem nessa desordem, né? Existe uma previsão de que para 2030 o déficit das nações, né, o déficit
externo, da somatória dos déficits externos das nações, vai se igualar à somatória dos PIBs das nações, ou seja, o PIB mundial vai ser igual à dívida das nações. Isso é o que demonstra realmente vai zerar, né, a economia. Ela vai estar produzindo tanto quanto gasta, e a partir daí vai inverter, vai se gastar mais do que se produz. Então aí já é um problema seríssimo, porque de onde vai se tirar para poder estar fazendo frente aos gastos que hoje se mostram necessários ou não, né? Aí a questão, inclusive, da corrupção, muitas vezes desvia muito recurso que poderia estar sendo reaplicado em benefício da população. A gente sabe que fica na mão de poucos, mas essa é uma outra questão. E, inclusive, essa nova ordem mundial, esse líder, provavelmente vai sair da direita. Ele vai sair dos conservadores, porque ele vai ter que ter uma aceitação muito grande mundial. E hoje nós estamos vivendo num momento, né, que essa divisão que está havendo, essa polarização, não é mais uma polarização nacional, é uma polarização mundial, né? Hoje a tendência é um retorno, né, para o conservadorismo, né? Então, até com a reeleição do presidente norte-americano, a gente percebe um desejo dos americanos que seja restabelecida esse nacionalismo, né? Seja restabelecida ou restabelecidos os valores, né, do conservadorismo. E isso é uma tendência mundial, né? O mundo todo está cansado, né, dessa esquerda, né, de tudo isso que ela vem produzindo, né? Porque hoje está descarado, né? A tirania dos governos de esquerda, esse domínio que eles têm exercidos, né? E eu acredito que essa nova ordem mundial vai propor um governo, sim, centralizado, mas, digamos assim, do bem, né? Um governo que vai realmente trazer propostas que vai agradar a maioria, tanto que vai ter uma aceitação mundial. Essa nova ordem mundial vai ter uma aceitação mundial realmente quando ela for implantada por esse líder, que igualmente vai ter uma aceitação mundial. Tá? Obrigado pelo tempo que você dedicou aqui a estar junto comigo nessa meditação. Espero que você tenha gostado, que tenha feito você refletir a respeito da realidade que nós estamos vivendo. E eu espero ver você no próximo vídeo, que você me veja no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima, então, que Deus abençoe.